Bom dia a todos, muita paz, Deus abençoe nosso dia. Estamos reunidos mais uma vez, buscando as orientações da espiritualidade, que a gente possa, no aconchego dessa casa, unir os nossos pensamentos a Jesus, a fim de que a gente possa aproveitar essas lições. A gente sugere aos companheiros que pelo menos coloquem os celulares no silencioso para evitar perturbação no decorrer da atividade. A gente vai fazer a leitura da página do livro Vinha de Luz para preparar o ambiente para a palestra. A gente vai ler a lição número 19, que o Emmanuel transmitiu ao Chico, baseado no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 13, em que Jesus afirma assim: e ele lhes disse: não peçais mais do que o que vos está ordenado. E, aliás, não é uma palavra de Jesus, é de João Batista, tá? Não peçais mais do que o que vos está ordenado. E aí, o Emmanuel faz a seguinte reflexão para a gente. Ele diz assim: a advertência de João Batista à massa inquieta é dos avisos mais preciosos do Evangelho. A ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso. A precipitação determina desordens e recapitulações consequentes. Toda atividade edificante reclama entendimento. A palavra do precursor não visa a anular a iniciativa ou a diminuir a responsabilidade, mas recomenda espírito de precisão e execução nos compromissos assumidos. As realizações prematuras ocasionam grandes desperdícios de energia e atritos inúteis. Nos círculos evangélicos da atualidade, o conselho de João Batista deve ser especialmente lembrado. Quantos pedem novas mensagens espirituais sem haver atendido às sagradas recomendações das mensagens velhas? Quantos aprendizes aflitos por transmitir a verdade ao povo sem haver cumprido ainda a menor parcela de responsabilidade para com o lar que formaram no mundo. Exigem revelações, emoções e novidades, esquecidos de que também existem deveres inalienáveis desafiando o espírito eterno. O programa individual de trabalho da alma no aprimoramento de si mesma, na condição de encarnada ou desencarnada, é lei soberana. Inútil enganar o homem a si mesmo com belas palavras, sem lhes aderir intimamente ou recolher-se à proteção de terceiros na esfera da carne ou nos círculos espirituais que lhes são próximos. De qualquer modo, haverá na experiência de cada um de nós, a ordenação do Criador e o serviço da criatura.
Não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor cada dia e executá-la do melhor modo. Uma reflexão para a gente da necessidade da gente se conhecer, se perceber, da gente conhecer as leis de Deus, vivenciá-las, aceitar a nossa condição, se capacitar para fazer bem e fazer aquilo que está ao alcance da gente. Não ficar sonhando, exigindo coisas maiores, sem se preparar. Que a gente possa meditar nessa mensagem, que ela possa ser útil para a nossa vida e nos ajudar na nossa transformação íntima, a fim de que a gente possa contribuir na obra do nosso Pai, nosso Criador. Vamos elevar o pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo o dom da vida, a oportunidade de mais um amanhecer, de um recomeço, que a gente possa refletir nas nossas atitudes de ontem, para que hoje a gente possa se empenhar em fazer melhor. Que a gente possa buscar nessa manhã equilíbrio e paz, orientação e segurança, comunhão com a espiritualidade superior, a fim de que a gente possa, unido dessas energias equilibradas, no decorrer do nosso dia, por onde quer que a gente esteja, que a gente possa viver segundo as leis do nosso Pai Celeste. Rogamos a assistência do nosso querido irmão Bezerra de Menezes, que possa nos envolver a nossa casa e a todos os companheiros que labutam aqui nos dois planos da vida, promovendo o bem, promovendo o conhecimento, fortalecendo a nossa fé. Que ele possa inspirar o nosso companheiro Carlão, responsável pela palestra de hoje. Que a gente não esqueça daqueles que sofrem, daqueles que gemem nas suas experiências de dor, da alma ou do corpo. Misericórdia, Pai, a todos. Que a Tua luz possa envolver esses irmãos e que, se tivermos oportunidades, que tenhamos coragem de levantar a mão amiga em favor desses. Assim sendo, em Teu nome, Pai Celeste, em Teu nome, Mestre Jesus, iniciamos a atividade da casa e passamos a palavra para o nosso irmão Carlão. Um bom dia a todos. Bons dias, meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus nos abençoe a todos, nos ampare nas nossas necessidades, nos dê as forças necessárias para levarmos adiante as nossas provações. Nessa manhã, nós escolhemos esse tema por entendermos que há muito o que fazer por nós mesmos. Muitas vezes nós estamos nos preocupando em fazer para os outros, mas na realidade, quando nós aplicamos o Evangelho de Jesus nas nossas vidas, nós estamos fazendo por nós mesmos. E a educação dos sentimentos é para a gente sanar umas dúvidas que muitos de nós trazemos. Então a gente começa lembrando aqui, meus irmãos, que colocamos como objetivos para o nosso trabalho, primeiro, exercitar a confiança e a convivência fraterna. Esse é um item que
está faltando muito na nossa sociedade, né? A convivência fraterna. Hoje existe muito de convivência por interesses. As pessoas estão muito preocupadas em satisfações próprias e deixando de lado essa questão da confiança, que a gente está deixando de lado, né? Então, a nossa dificuldade está nisso aí. E também de identificar as dificuldades pessoais e interpessoais. Se nós temos dificuldades internas, provavelmente nós as teremos nas nossas relações. Então, é um item que nós vamos analisar aqui também. Depois, fazer uma reflexão para a gente poder compreender a causa das aflições, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec deixa bem claro a questão das aflições atuais e das aflições anteriores. E quando nós conseguimos compreender a causa, o que provoca, o que provocou essas nossas aflições, nós temos uma certeza de que nós podemos sair dela, nós podemos vivenciar outras condições. E por último, auxiliar na educação do espírito encarnado e desencarnado. Lembrando, meus irmãos, que do lado de cá nós temos um tipo de aprendizado, um tipo de desenvolvimento moral, intelectual, né? Quando nós somos encarnados. Agora, quando nós passamos para o outro lado, o nosso processo evolutivo, ele se dá em outro parâmetro. Porque enquanto nós estamos aqui ligados a um corpo material, nós temos a questão da dor, a questão do sofrimento físico, e que faz muitas vezes a gente refletir. E nós sabemos que existem pessoas que têm necessidade do sofrimento físico para despertar. Não deveria ser assim, né? Não precisaríamos passar por isso. Mas são escolhas nossas, né? Nós temos uma grande amiga que costuma dizer, né, que a vida é feita de escolhas. Então somos nós que escolhemos o nosso dia a dia, nós que escolhemos quando nós estamos acordando, como é que nós vamos viver o nosso dia e como é que vai ser o nosso despertar, né, para o mundo espiritual também. Então, a primeira coisa que precisamos entender, meus irmãos, é o que são emoções e o que são sentimentos. Eu assisto muitas palestras, sabe? Muitas lives, muitas aulas, e estou sempre observando que a grande maioria das pessoas faz uma confusão muito grande em o que é emoção e o que é sentimento. Nós vamos procurar esclarecer com algumas observações que nós aqui colocamos. Primeiro, a questão das emoções são as nossas reações automáticas e fisiológicas do corpo e os nossos estímulos. Aquilo que se passa conosco, né? Elas são rápidas e instintivas. Como, por exemplo, aí nós colocamos o medo e a alegria. Quantas e quantas pessoas a gente conhece que em um determinado momento se apavora com alguma coisa e logo depois elas se estabelecem, né? Fica tranquila. E da mesma forma a alegria. A alegria, para muitas pessoas, é uma onda, né? Sobe e desce. A gente vê também, observa também, que as emoções, elas estão ligadas muito aos impulsos biológicos automáticos. Então, as emoções preparam o nosso corpo para agir, né? E duram alguns segundos, algumas vezes alguns minutos. Raríssimos são aqueles que têm emoções que duram horas, né? Raríssimas. A função das emoções, o papel da sobrevivência. Então, por exemplo, quando nós sentimos medo, né? Acho que todo mundo aqui já deve ter passado por essa sensação, né? Do medo, né? O medo faz a gente fugir do perigo, faz a gente enfrentar, faz a gente ter força, faz a gente ter uma coragem que a gente muitas vezes acha que não tem, né? E, por exemplo, a raiva nos prepara para o combate, para a briga, né? Tem pessoas que sentem naquele segundo, né, de raiva, e elas ficam atordoadas,
perde muitas vezes a noção, e muitas vezes, por causa dessa raiva, por causa desses segundos, elas são capazes de cometer alguns desatinos que vai fazer com que elas sofram tremendamente depois. Então, colocamos como exemplos aí das emoções: raiva, medo, nojo, né? Quando você olha, você vê alguma coisa, você sente um asco, né? Então, o nojo, a tristeza, a alegria e a surpresa. Isso aqui são emoções. Eu ouço muita gente falar assim: eu estou com um sentimento de raiva. Não é sentimento, é emoção. A raiva, ela é passageira. O sentimento, nós vamos ver mais adiante um pouquinho, que ela tem um contínuo, né? Ela permanece por mais tempo. Observemos ainda outro ponto, né? Que é a questão da localização. As emoções, elas acontecem no nosso corpo físico. Nós sentimos isso. Então, o batimento cardíaco fica acelerado, né? A tensão muscular, as alterações faciais. Então, são aspectos que nós observamos quando nós estamos num estado emotivo. A emoção nos provoca isso. Tudo bem? Se tiver alguma dúvida, levante a mão, pergunte, não deixe para depois. Com relação aos sentimentos, vamos observar aqui. Os sentimentos são percepções conscientes das emoções. Notaram a diferença? O sentimento, ele é um ato seguinte às emoções. Ainda, né? Eles são duradouros, enquanto as emoções são passageiras, fugidias, né? Os sentimentos, eles são duradouros. E eles são formados a partir do pensamento. Então, há necessidade de você pensar, de você refletir, de você vivenciar mentalmente antes, né? Então, por exemplo, colocamos aí a questão do amor e da gratidão. O amor e gratidão são sentimentos que nós temos, né? Nós podemos ter até uma emoção, né, no ato de agradecer. Ficamos emocionados, muitas vezes choramos, muitas vezes nos alegramos, muitas vezes nos fortalecemos, ok? Mas o amor e gratidão são sentimentos. Surgem quando a mente toma consciência da emoção. Notaram outro item também? Então, quer dizer, há necessidade de que a nossa mente, ela se conscientize daquele estado emocional que nós passamos alguns segundos, algumas horas, alguns dias, alguns meses, sei lá, alguns anos talvez, né? Então, os sentimentos, eles são mais duradouros e envolvem, então, essa construção mental e também a interpretação. Então, cada pessoa tem os seus sentimentos baseados no conteúdo que ela já tem, na história dela, na vivência dela, na experiência que ela já acumulou. Então, passamos por aí, né? E a função? A função é ajudar a formar a nossa visão de mundo. Então, são as nossas memórias, os nossos sentimentos formam as nossas memórias. Então, por exemplo, as lembranças que nós trazemos da nossa infância, e que muitas vezes nós queremos transmitir para os nossos filhos, nossos netos, né? Nós queremos passar adiante. As nossas conexões sociais. A gente vai, ao longo da nossa existência, tendo a oportunidade da construção das amizades, né? Então, à medida que a gente vai fortalecendo essas nossas conexões com as pessoas que estão à nossa volta, podemos perceber uma outra coisa. Muitas vezes você encontra uma pessoa, a primeira vez que você a está vendo, e no entanto você sente por ela, você tem aí sim um sentimento, né? Causado pela emoção do primeiro encontro que permanece depois para sempre. Estão acompanhando? Né? Então são esses pontos que eu acho muito interessante para a gente perceber. Então, colocamos aí como exemplo o amor, o sentimento do amor. É um sentimento que nós iremos desenvolver por todas as criaturas um dia. Porque todos nós somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai.
Então todos nós um dia iremos ter a oportunidade de amar indistintamente toda e qualquer pessoa com as quais nós cruzarmos, sejam aqueles que estão encarnados, como aqueles também do mundo espiritual, porque todos nós somos irmãos. Outro item, a questão da culpa, o sentimento de culpa. Quantas e quantas pessoas acabam muitas vezes pondo fim à sua própria vida, né, por um sentimento que acompanha muitas vezes ad eterno, né, praticamente durante uma vida inteira, o sentimento de culpa. É doloroso. Então, a doutrina espírita nos ensina que nós temos que praticar o perdão com as outras pessoas e o auto-perdão, né? O nosso perdoar a nós mesmos. O que para muitas pessoas é muito complicado, muito difícil. Esse próximo item é complicadíssimo, né? Que é o tal do orgulho. O orgulho nos acompanha, porque faz parte do nosso estado ainda primitivo. Nós temos essa dificuldade. Os benfeitores espirituais nos afirmam, né, que na escala evolutiva nós somos mais próximos do nosso início do que do fim. Então, no Livro dos Espíritos, na pergunta 115, Kardec questiona: como é que nós fomos criados? Na condição de simples e ignorantes. Simples porque no nosso início nós desconhecemos o que é o bem, o que é o mal, o que é o certo, o que é o errado, certo? E à medida que a gente vai tendo oportunidades reencarnatórias, nós vamos tendo o nosso desenvolvimento intelectual, né? Então, simples, ignorantes que nós éramos, e vamos saindo do estado de ignorância. E na pergunta 170, Kardec questiona, né, em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Lembrando, a última encarnação não se dá no planeta Terra, que ainda é um planeta de provas, de expiações e provas, né? Então nós estamos muito longe ainda. Na pergunta 169, Kardec fala uma coisa, recebe uma informação muito interessante, que o progresso ele é quase infinito, porque o progresso infinito só cabe a Deus. Por mais que a gente estude, por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente desenvolva conhecimentos, habilidades, etc., nós nunca chegaremos ao ponto máximo, que é a proximidade de Deus. Nós estaremos sempre níveis abaixo do poder, do conhecimento, né? A chamada onisciência, né? A onipotência de Deus. Nós jamais chegaremos até lá. E por último, esses outros dois itens, que são importantíssimos nos dias de hoje. A questão da compaixão. Está tão difícil nós nos compadecermos com a dor do próximo, né? Por esse grave episódio lá na Venezuela, né? Quando se calcula, né, que deverá passar de 70 mil pessoas mortas, né, por hora, só tem 4 ou 5 mil pessoas já encontradas sobre os escombros. Mas quem já viu as fotografias, quem já viu os vídeos, né, vê o sofrimento que aquelas pessoas têm. E a gente abre muitas vezes a nossa rede social e vê cada absurdo que as pessoas falam, sabe? Então, eu queria entender um pouco o que passa na cabeça dessas pessoas, que não conseguem vislumbrar o que deve ser uma pessoa presa dentro de escombros, né? O que pode acontecer? E como é que pessoas fazem piada com isso, sabe? Ou seja, falta essa compaixão. Então, quando Jesus disse, né, no mundo tereis aflições, eu diria um pouco mais, né? Nós teremos a assistência, né? Nós iríamos assistir muitos idiotas, muitos cretinos fazendo essas coisas todas que aumentam mais ainda as nossas aflições. E por último, né, a questão da solidão. A Joana de Ângeles tem uma frase que eu acho fabulosa, né? Só é solitário aquele que não consegue ser solidário, né?
Ou seja, a solidão, ela pode ser extinta dos nossos corações e da nossa mente na medida em que nós nos tornamos solidários, né? A questão de praticar a solidariedade. Mas nós chegaremos lá, com certeza chegaremos lá um dia, né? E ainda, né? Onde é que acontece o sentimento? É na nossa mente. Então, enquanto que as emoções elas acontecem mais no nosso corpo físico, né? Mexendo com as nossas emoções, mexe com os nossos hormônios, né? Mexe com a nossa estrutura, pode nos desequilibrar e pode nos elevar. O sentimento não acontece na nossa mente. Há necessidade de você se avantajar, né? Dentro dessa condição, entender, compreender e ter uma visão um pouco mais dilatada. Como é que nós podemos lidar com isso? Como é que nós podemos lidar com as emoções e os sentimentos, né? Eles afetam a nossa saúde mental e a qualidade de vida. Então, hoje, quando a gente fala de saúde, né? A gente fala que é o bem-estar físico, né? E poderia dizer biopsicossocial. Essa é a nossa relação. Se nós não tivermos um bom relacionamento com as pessoas, a nossa saúde mental vai pro saco, né? Ela vai embora, nós perdemos. E, lamentavelmente, a nossa qualidade de vida, ela está muito aquém daquilo que nós deveríamos ter. Porque tem muitas pessoas mais preocupadas com o bem-estar físico, material, financeiro. E se esquece que o nosso corpo é passageiro, né? Eu, quando conheci o Robson, né? Ele tinha cabelo, né? Não tinha aquela barriguinha dele, era um rapaz, um jovem, saudável, bonitão, né? Então, assim que se apaixonou e foi apaixonado, né? Simplesmente porque tinha toda aquela beleza do corpo físico, né? Hoje, não vou dizer que ele está meio escangalhado, né? Mas já não é mais aquela mesma coisa que nós conhecemos há 40 e poucos anos atrás, né? O Zé Roque também, né? Então hoje nós estamos nessa condição, a gente está passando por isso, a gente está vivenciando, né? E o nosso tempo aqui na Terra, tem gente que não gosta de ouvir falar isso, mas ele está encurtando. Cada dia que passa é menos um dia nas nossas pretensões aqui na Terra, né? Então, a gente não pode perder tempo. Então, a gente precisa reconhecer, né, essas emoções e os nossos sentimentos, né, ao invés de ficar reprimindo. A gente conhece, por isso que o Brasil é campeão mundial do uso da pílula, né? Todo mundo quer uma pílulazinha, porque a dor está lá em Barra Mansa, ele já está tomando a pílula, que está não sentir dor, né? O processo que se desencadeia nas nossas mentes está lá longe, a pessoa está se aventurando aqui com medicação para diminuir o impacto que ele sabe que vai ter. Lamentavelmente, nós deveríamos vivenciar isso aí ao invés de reprimir. A gente seria mais feliz até. Existe uma prática, um momento que a gente pode fazer isso, né? É a questão do autoconhecimento. A terapia, o cognitivo comportamental, né? Que eu acho interessante e algumas vezes eu até recomendo para algumas pessoas. Mas tem gente que fala assim, mas lá no centro espírita não resolve. Poderia resolver, só que um pouco mais lento, né? Até haver uma compreensão daquela criatura, vai ficar difícil. Então, fazer a terapia, e a ciência está aí para isso. Deus colocou a ciência para nos auxiliar, para acelerar o nosso processo de melhora, de cura. Então, precisamos trabalhar isso aí, né? Então, o autoconhecimento vai ajudar que a gente conheça os nossos estados emocionais. O grande problema, meus irmãos, é que nós não nos conhecemos, nós não sabemos quem somos. Eu ouço muita gente falar assim, eu perdi a paciência. Não perdeu, porque quem tem paciência não pode perder a paciência, né? Em momento algum ele vai perder, porque se ele tem paciência, talvez a quantidade de paciência que ele vai precisar, talvez seja um pouco maior.
Talvez naquele momento ele não está adaptado ainda àquelas condições, mas ele haverá de encontrar uma condição para isso. Então, a paciência é uma coisa que você vai temperando, né? Vai colocando cada vez mais ingredientes para que você se torne fortalecido. E aí o nosso desenvolvimento, ele se faz muito mais rápido. O autoconhecimento está lá na pergunta 919, né? Lá do Livro dos Espíritos. Mais adiante nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Eu peguei um pouquinho da chamada psicologia positiva dessa pesquisadora americana, né? A Barbara Fredrickson. Né? Ela destacou 10 emoções que são atualmente muito divulgadas nos livros de psicologia e tudo mais, né? Então vamos ver algumas delas aqui. Primeiro, alegria. Alegria é uma coisa que todos nós temos. Nesse momento agora, cada vez que termina o jogo do Brasil, é uma alegria para muita gente. Mas também tem uma espécie assim de desânimo, sabe? De angústia de muitas pessoas que não estão sequer acompanhando esse contentamento que grande parte dos brasileiros estão tendo, né? Essa felicidade, né? Depois nós temos a questão da gratidão. Reconhecimento pelo que se tem, né? Esse é um grande problema que as pessoas enfrentam. Elas não acreditam a Deus, as benesses que o mundo espiritual nos oferece, né? Pelo que nós já temos, pelo que nós já conseguimos. Então nós temos que desenvolver esse processo de gratidão. Lá no Evangelho de Jesus, a gente observa lá, dá-se-á mais a quem já tem. Se você for grato, você consegue receber mais. E tirar-se-á daquele que não tem. Então, aquela pessoa que não desenvolve o sentimento da gratidão, ela dificilmente vai ter coisas maiores para a sua vida. Depois nós temos a serenidade. Essa aqui é uma grande virtude que nós precisamos desenvolver, que nós precisamos trabalhar, e trabalhar com muita persistência, né? Essa paz interior. Porque hoje qualquer coisinha nos afeta, sabe? As pessoas ficam horrorizadas com as coisas, ficam nervosas, criam uma tempestade tremenda, muitas vezes por pequenas coisas. Atitudes que nós poderíamos resolver num diálogo, as pessoas estão pegando em armas. Quem dirige na cidade vê isso, né? Isso é absurdo, sabe? As pessoas não têm mais uma certa complacência com aquelas outras pessoas que dirigem um pouco menos, que têm dificuldades, né? Algumas vezes a pessoa está até com dificuldade física, mas está dirigindo, está precisando dirigir, né? Então, nesse momento que a gente está usando muletas, então parece que as pernas ficam meio entravadas, né? Esses entraves dificultam um pouco ali os pedais. E por isso que a gente anda um pouco mais devagar. E as pessoas acham que a gente tem que correr. Não é bem assim, né? Então a paz interior, eu tenho feito um esforço, eu peço que cada um também pratique isso, né? Um esforço para manter a paz interior. Não deixar que nada te afete, nada mexa com seus brilhos, sabe? Nada te tire do seu prumo, né? Nada te tire da sua reta em direção a Deus. Então, com isso, com essa tranquilidade que nós podemos desenvolver, vai ficar muito mais tranquilo. Então, o sentimento de paz interior é o que nós precisamos trazer para dentro de nós. Vejamos mais o outro, né? A questão do interesse, a curiosidade e a vontade de explorar o mundo, né? De aprender mais coisas. Nós precisamos voltar àquela curiosidade que nós tínhamos quando mais jovens. A busca de conhecimento. Vamos lembrar, na pergunta 170, né? Para nós nos tornarmos espíritos puros, espíritos bem-aventurados,
nós teremos que trabalhar muito para desenvolver todas as habilidades necessárias ao nosso aprimoramento. Então, para nos tornarmos espíritos superiores, nós vamos ter que aprender tudo de engenharia, tudo de medicina, tudo de filosofia, sabe? Então, hoje, como professor, eu observo muitas vezes, o aluno é muito bom em química, mas é péssimo em física, né? É péssimo em matemática. Muitas vezes ele até acaba escolhendo profissões, né? Passando a largo de determinadas disciplinas, que poderiam ser muito úteis para ele, mas ele foge disso, ele não quer saber, né? Então, numa encarnação você aprende física, na outra você aprende matemática, na outra você aprende filosofia, na outra você aprende música. Agora nós temos um espírito superior, um espírito puro, haverá de ter todos esses conhecimentos para que ele possa ser realmente um espírito superior, né? Um espírito puro. Então, para isso nós temos que desenvolver a nossa curiosidade. Eu fico imaginando, sabe, se nós tivéssemos o Beto vai concordar comigo aqui, a mesma facilidade que a gente tem hoje de adquirir conhecimento há 40 anos atrás, né? Quanta coisa nós poderíamos ter aprendido, quanta coisa nós poderíamos ter desenvolvido. Adiante aqui ainda tem a questão da esperança, né? A esperança aqui é a expectativa positiva, né? De que algo vai acontecer no nosso futuro, que vai ficar tudo bem. Essa esperança aqui, o nosso querido professor Sérgio Cortella, ele fala que essa esperança aqui é no verbo esperançar, né? Que é aquela que você trabalha por ela, e não aquela que você cruza os braços e fica esperando acontecer. Até eu conheço muita gente que está com a esperança de ter isso, de ter aquilo, de ter aquilo outro, como se fosse cair do céu, como se fosse acontecer, ela fosse tropeçar em determinado momento da sua vida com aquilo. E não vai acontecer, porque nada disso acontece, a não ser que você busque. Lembrando, o próprio Jesus deixa bem claro para nós, né? Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á, pedi e obtereis. Então, são 3 imperativos que somos nós que temos que tomar a iniciativa, somos nós que temos que fazer. Nós não podemos esperar que aconteça. Então, a esperança, ela parte desse princípio. O sentimento da esperança nos garante que nós teremos tudo aquilo que nós precisarmos, tudo aquilo que nós desejarmos, se nós soubermos buscar. Se nós soubermos bater, se nós soubermos pedir. Mas não tendes, disse Jesus, pois não sabeis pedir. É isso, é a nossa luta. O orgulho. Alguém tem dúvida dos malefícios do orgulho, né? Só que tem esse orgulho aqui que ela está dizendo, é aquele orgulho benfeitor. Aquele orgulho que fala na nossa satisfação com as nossas próprias conquistas, com aquilo que nós lutamos e conquistamos. Ou seja, lembrar que isso não vai fazer com que a gente se sinta maior que o outro, porque o orgulho, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é esse orgulho que nós utilizamos para menosprezar o outro, né? Para deixar o outro numa condição pior ainda do que ele já se encontra. A diversão. Diversão é uma coisa muito importante e nós precisamos dela, né? É a capacidade de rir, de a gente aproveitar esses momentos lúdicos, né? Esses momentos que vão nos dar prazer. Então, por exemplo, assistir um bom filme, assistir um bom programa, um bom musical, curtir uma música, né? É fundamental para a gente. Faz com que a gente tenha um crescimento espiritual, porque afasta de nós aqueles momentos mais sombrios, porque nós entramos num patamar diferente. No livro A Gênese, Kardec chama a atenção da gente para a questão da música celestial. E olha bem, nós estamos muito longe ainda.
E quando faz uma comparação da música clássica que nós tivemos aqui no Brasil, e que lamentavelmente hoje a gente só está ouvindo os nossos, aqueles que apareceram, porque raríssimos são os compositores de música clássica hoje, né? Mas o que nós temos? Uma grande quantidade de música que são verdadeiras porcarias, né? São aquilo que baixa o nosso padrão vibratório, sabe? Aquilo que deixa a gente numa sintonia com o mal, sintonia com as esferas mais inferiores da espiritualidade. Então a gente precisa trabalhar isso, a gente precisa educar as pessoas, a gente precisa criar nas pessoas que estão à nossa volta, né, um sentimento pelo belo, pelo bom, por aquilo que eleva e não por aquilo que afunda as nossas perspectivas de uma vida melhor. A inspiração. Alguns aqui tiveram a oportunidade de, mais jovem, né, escrever poemas, escrever poesias, escrever trovas, né? Não é verdade? Né, São Miguel? Né? Quantas e quantas nós tivemos a oportunidade de fazer isso, né? O Robson tem lá vários cadernos das suas poesias, né? Vocês desculpem falar mais do Robson, porque é o camarada que está me acompanhando aí, né? Acho que nós somos herdeiros de um passado que nós estamos trabalhando nele. Mas então, escrever, obter, buscar inspiração, sabe? Captar essas inspirações, vivenciar essas inspirações. Grande parte de nós, meus irmãos, estamos querendo longe disso, nós estamos deixando de lado. E muitas vezes nós perdemos grandes e boas oportunidades de vivência simplesmente porque nós não aceitamos, nós não abrimos as nossas antenas espirituais, né, para as inspirações que vêm do alto. Então, o estímulo para criar, para ser alguém melhor, parte dessas inspirações que vêm do alto. Lembrando, o nosso benfeitor espiritual, o nosso anjo da guarda, o nosso guia espiritual, né, o nosso patrono, ele nunca nos abandona, está sempre junto de nós. Quando a gente pega lá a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, interfere os Espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos, muito mais do que podeis imaginar. De ordinário são eles, os Espíritos, quem nos orientam, que nos dirigem. Então, a todo momento, nós estamos sendo inspirados, mas é necessário que estejamos bem, né? Pensamento positivo, pensamento iluminado, para a gente poder receber essas mensagens luminosas que vêm do alto. Agora, quando nós baixamos o nosso padrão vibratório, aí o que acontece? Nós vamos receber o quê? As inspirações que vêm dessas esferas inferiores. É uma tarefa muito grande para a gente, né? Esse detalhe aqui da admiração, né? A apreciação pela beleza, da grandiosidade. Eu conheço pessoas que olham para determinadas coisas maravilhosas, né? Uma flor, um quadro, né? Olha para a obra de Deus que somos nós. E tem pessoas que têm uma capacidade de falar mal daquilo, né? De alguma vez até execrar essa obra de Deus. Nós não podemos fazer isso. Cada um de nós, dentro da nossa capacidade, né, temos esse sentimento da admiração, né? E a gente precisa desenvolvê-lo cada vez mais. E por último aqui, né, a questão do amor. É o sentimento mais pesquisado, mais grandioso, mais algo que a gente precisa desenvolver. A gente precisa trabalhar muito. O amor, ele vai fazer com que a gente cresça cada vez mais. Lembrando que nós temos dois progressos a serem trabalhados aqui na Terra, né? O progresso intelectual nós fazemos sempre, porque cada dia, cada momento a gente está sempre aprendendo alguma coisa. Mas o progresso moral, esse progresso espiritual, ele é mais lento, porque depende da nossa vontade, depende dos sentimentos que nós já trazemos, depende da aquisição das virtudes, né, que são esses sentimentos mais puros, depende da eliminação dos nossos defeitos da alma, né?
os erros que nós já cometemos, que a gente não quer cometer mais. E a compreensão da doutrina espírita, que nos garante que quando nós temos algo que vai mexer com as nossas, com a nossa responsabilidade perante a Deus, então nós precisamos trabalhar primeiro o arrependimento, depois nós vamos ter que passar por um processo expiatório, para depois então começarmos a reparação. Se nós tivermos a oportunidade de compreender antes de executar um malefício para alguém, maravilha! Se a gente já não faz, a gente já ganha um grande espaço. Eu queria mostrar aqui para vocês, nesse primeiro quadrinho, acima, à esquerda, ali está falando da influência sobre o mundo. Todos nós pensamos e pensamos muito. Então nós influenciamos de alguma maneira, porque lançamos na psicosfera, né, os nossos pensamentos. Lançamos aquilo que vai dentro de nós, bom ou negativo. Nós lançamos para o universo. Da mesma maneira que nós também recebemos. Então, naquele segundo quadro ali, a influência do mundo sobre nós. Então, é por isso que muitas vezes, todo mundo já deve ter passado por isso. Você entra num determinado ambiente, você sente um bem-estar. Ou você entra num determinado ambiente, você recebe o impacto do mal-estar, daquela vibração pesada, né, carregada, né, aquele que mexe com as suas entranhas, né? Algumas vezes até tem pessoas que sentem vômito, né? Tem pessoas que têm situações assim de desmaio, né? Porque é o ambiente, são as energias daquele ambiente. Algumas vezes até as energias das próprias pessoas que estão à nossa volta. E aí, lembrando que nós somos parte desse universo, né? Tem um texto maravilhoso, né? Que diz que, né, nós somos filhos do universo, irmãos das estrelas e das árvores, e que nós merecemos ser felizes. Né? Então a gente precisa trabalhar isso, a gente precisa desenvolver essa competência para que nós possamos ter sentimentos que nos aproximem cada vez mais da espiritualidade superior. Aqui mais adiante, lembrando, né, a questão das nossas sintonias e da nossa faixa de simpatia. Meus irmãos, todos nós temos isso, todos nós. Independente das nossas condições, nós estamos sempre sentindo, nós estamos sempre mentalizando, nós estamos sempre falando, nós estamos sempre agindo. A gente não para um minuto. A Universidade da Colômbia fez uma pesquisa e chegaram à conclusão que nós temos mais ou menos 40 a 60 mil pensamentos por dia. Só que eles, como acadêmicos, só pensam enquanto nós estamos em estado de vigília, ou seja, quando nós estamos acordados. Nós espíritas sabemos que quando nós dormimos, quem dorme é o corpo. Nós, espíritos, permanecemos acordados, né? Nós continuamos agindo. Então, quantos milhares de outros pensamentos nós temos? Então, é isso. São os nossos sentimentos, né? E as nossas emoções que estão aí, a gente está lançando isso para o universo. E ainda, né? Nós sintonizamos com as emoções e ideias de todas as pessoas na nossa faixa de simpatia. É por isso que quando você entra no ambiente, você se simpatiza mais com determinados grupos, menos com outros. Em qualquer lugar, quando a gente chega novo numa sessão, né? A gente vai trabalhar num departamento, numa área que a gente não conhecia antes, e muitas vezes a gente não conhecia nem as pessoas. O que acontece? No primeiro momento você tem aquele impacto, mas depois você vai se acostumando, porque você vai se harmonizando com as ondas cerebrais das outras pessoas que estão à nossa volta. Outro ponto que eu acho muito interessante é lembrar isso aqui, né? Nós vivemos num tempo de transformação. É uma das mensagens mais bonitas que tem nos livros de Kardec. Aqui é importante, né? Você conhece aqui mesmo, né? O conhecimento é a chave que abre a porta do progresso individual. Todos nós estamos buscando. E o nosso progresso, meus irmãos, não depende de ninguém, depende de nós. Depende da nossa capacidade, depende da nossa
da nossa firmeza, né? Da nossa perseverança em buscar esses conhecimentos. Então, o conhecimento moral, ele virá em seguida. Está lá no Livro dos Espíritos, né? O desenvolvimento intelectual, o progresso intelectual engendra, ou seja, facilita o progresso moral. Então, por isso que a gente precisa estudar, precisa ler, precisa pesquisar, a gente precisa ouvir mais as pessoas que sabem mais do que a gente. Depois nós temos mais ainda, né? A questão da maldade e do sofrimento. Lembrando, né? São consequência do desconhecimento das leis que regem a estrutura individual e a lei de Deus. Então, o nosso problema, as nossas dificuldades coletivas, advém justamente dessa nossa ignorância. A maldade que existe no mundo, e a gente está vendo como a maldade ela está, né, se distendendo cada vez mais, está aumentando cada vez mais, porque Jesus permitiu que das furnas espirituais, né, fossem libertados milhões de espíritos atormentados e que chegam aqui na condição de atormentadores. Então nós estamos passando por tudo isso, né? Nunca a humanidade foi tão assediada pelo mal como está sendo no dia de hoje. A questão da educação, né? É a gente capaz de realizar mudanças necessárias e possibilitar a transformação da animalidade em humanidade. Todos nós temos ainda muito do instinto animal. Todos nós ainda temos, né? Então, por exemplo, o egoísmo é do instinto animal, a vaidade é do instinto animal, o orgulho é do instinto animal, a lei de Deus. Aí muita gente fala assim, mas como é que a gente vai saber qual a lei de Deus? A gente sabe, porque conforme está lá no Livro dos Espíritos, pergunta 421, se não me engano, né? 621. Isso, obrigado. Né? Meu post. Né? 621. Onde está escrita a lei de Deus? A lei é a resposta mais curta que tem no Livro dos Espíritos. Na consciência, né? Aliás, é a segunda resposta mais curta que tem no Livro dos Espíritos. Na consciência. Porque a 625 é a mais curta, né? Só de Jesus. Então, a gente tem que lembrar que nós temos que observar a lei de Deus. A lei de Deus está dentro de nós. A lei de Deus nos diz assim, será que eu gostaria de sofrer o que eu estou provocando nos outros? Claro que não. Ninguém em sã consciência vai dizer isso. Allan Kardec ainda diz, né? Um dia compreender-se-á que este ramo da educação, né? A educação moral, tem seus princípios, suas regras, como a educação intelectual. Numa palavra, que é uma verdadeira ciência. Kardec, nesse capítulo 14, ele fala uma coisa bem interessante. E nós deveríamos estudar a moral como a gente estuda física, química, biologia, matemática. Da mesma maneira, ele deveria ser cobrado das pessoas nas mesmas condições. A gente precisaria fazer isso. E aqui, essa observação de Kardec. A formação do sentimento e do caráter deve ser tratado com o mesmo rigor, método e elevação que as ciências exatas e as ciências humanas. A gente precisa trabalhar isso. Nós, espíritas, mais do que ninguém, temos essa consciência e essa responsabilidade, né? E na natureza da educação moral, não se trata de um dogma cego, né? Mas sim de uma área de conhecimento que possui suas próprias leis, regras e princípios de causa e efeito. Lembrando, eu ouço muitas pessoas que ficam presas à letra. Aí nós temos que lembrar, a letra mata, o espírito vivifica. A doutrina espírita, ela prega a fé raciocinada. Você tem que acreditar, você tem que crer, porque você compreende. Eu, quando eu passei pela minha experiência na Igreja Católica, nós fomos forçados, de uma certa maneira, a crer em determinadas coisas. Eu já contei aqui uma vez, né? Eu recebi como castigo
300 Pai Nosso e 300 Ave Maria, porque eu fiz uma pergunta que foi considerada agressiva aos princípios da igreja. Simplesmente porque eu queria saber, eu queria me aprofundar. Eu não queria ficar naquela lerdeza que aquelas pessoas tinham com relação aos conhecimentos. Não tem que se aprofundar, a gente tem que buscar, a gente tem que saber, mas saber com a compreensão, e não saber porque alguém disse, implantar como se fosse um chip dentro da nossa cabeça, né? E deixar que a gente ficasse vivenciando isso para todas as coisas, né? E aqui, o paralelo com o intelecto, para a gente encerrar. Assim como a mente é exercitada e instruída por educação intelectual, o espírito necessita do cultivo contínuo para desenvolver virtudes como a justiça, a tolerância e o altruísmo. Então a gente precisa trabalhar isso, gente. É somente fazendo isso que a gente vai alcançar as virtudes superiores. E aqui a gente encerra falando sobre as aplicações práticas, né? A educação moral exige o entendimento de como as emoções e o comportamento humano funcionam, configurando-se como o alicerce fundamental para a evolução do indivíduo e da sociedade. Nós não teremos uma sociedade evoluída se nós não tivermos indivíduos evoluídos. Não teremos uma humanidade santificada, né? Se nós não tivermos essa preocupação com a mudança das emoções em bons sentimentos, né? Para que a gente possa crescer, para a gente trabalhar mais isso aí. Muito obrigado pela atenção, que Deus nos fortaleça, nos ampare, para que a gente possa levar adiante as nossas provações e a nossa luta de sempre. Muita paz e um excelente domingo. A gente agradece o Carlão e a gente se prepara agora para o encerramento das nossas atividades, lembrando que na quarta-feira tem a próxima palestra e após essa palestra a casa vai oferecer pizza frita. A gente convida a todos e pede que nos ajude a divulgar, a convidar amigos, a fim de que a gente possa, com essa atividade da pizza frita, conseguir os ganhos necessários para a manutenção da casa. Aqueles que necessitarem de passe, permanecer no salão em silêncio e os passistas se preparar para a atividade na sala contínua. Na segunda-feira, às 19 horas, a gente vai estar reunido aqui para mais um estudo sistematizado e convida aqueles que ainda não participam a se reunir a nós para a gente estudar um tema. Cada semana a gente trata um tema e a gente faz a leitura de algumas páginas das obras básicas e comenta o que a gente entendeu. Então a gente convida aqueles que ainda não se juntaram a nós, ainda há a possibilidade de se juntar. Aos amigos que assistem as palestras através das redes sociais, a gente convida também aqueles que puderem a vir conosco aqui presencialmente, principalmente nesses eventos onde a gente busca a ajuda. Então venham comer a pizza frita com a gente aqui na quarta-feira. Na terça-feira, a Martinha se reúne aqui também no estudo do Evangelho à tarde.
Na segunda-feira, pela manhã, tem o plantão de passe às 8 horas da manhã. E reunião privativa às 17 horas de desobsessão. No sábado pela manhã, a gente tem a confecção do sopão. E temos também durante a semana, não lembro o dia, a Celinha pode me ajudar. Qual é o dia que vocês estão se reunindo para a costura? Segunda tarde. Também é segunda tarde. Então, a maior atividade da casa está concentrada na segunda-feira. Tem bastante atividade. Quem quiser também se juntar ao grupo para a confecção de peças enxovais para gestantes e bebês, só procurar Martinha e Celinha e se reunir ao grupo aí. Tá bom? Então, que Deus nos abençoe, nos inspire, que possamos retornar às nossas atividades no mundo, conscientes de que somos espíritos imortais e que possamos refletir nas nossas ações a fim de que possamos promover o bem. Então, que possamos nos manter orando e vigiando sempre. Elevemos o nosso pensamento ao nosso Pai Celeste, agradecendo a oportunidade desses esclarecimentos dessa manhã. Agradecendo a saúde mental e física, agradecendo o dom da vida, agradecendo o ar que respiramos, o alimento que nos é servido e esse alimento espiritual indispensável às nossas vidas. Senhor Jesus, com o amor do nosso Pai Celeste, que com misericórdia e perfeição tu sabes emanar, possa envolver a todos os corações, não só os nossos, mas a todos os corações da humanidade. Cada recanto do nosso planeta possa ser envolvido por esse amor infinito e que possa socorrer os aflitos, os desesperados, os enfermos. Senhor, fortalece a nossa fé, dá sabedoria, Senhor, àqueles que têm a missão de dirigir o nosso planeta, que possam agir com sabedoria e benevolência, que possam aplacar a fome, a sede daqueles que necessitam, que possam promover melhores condições de vida para aqueles que ainda carecem de condições básicas de vida. Que possamos nos esforçar e cada um de nós fazer a nossa parte para que possamos promover a reforma que o mundo necessita, a fim de que seja um mundo de paz e de serenidade. Abençoa a nossa casa, Senhor Deus. Abençoa os espíritos amigos que vêm até nós sempre que nos reunimos em Teu nome. Abençoe nosso irmão Bezerra de Menezes e a todos os trabalhadores que aqui acolhem, desde sempre. Aqueles que labutaram aqui, que já partiram, retornaram ao mundo espiritual, que possam receber a nossa gratidão no nosso afeto. Que possamos retornar em paz aos nossos lares. Muito obrigado a todos. E os passistas possam se reunir nessa